Deus sabe de proteger as pessoas até que haja justiça. Não que Ele é um Deus que se associa ao erro, mas Ele dá uma condição para que nós possamos nos defender. E naqueles tempos, amados ouvintes, todas as pessoas que cometiam crime, elas deveriam ser punidas. E eles tinham um matador, ou seja, uma pessoa, um vingador, alguém mais próximo da família, que tinha a responsabilidade, a incumbência de fazer. Irmãos, Deus e todo mundo, toda pessoa tem direito a um advogado. Todo mundo tem direito. O pior dos criminosos tem direito. E Deus, o que Ele faz com essa atitude? Quando Ele cria a cidade de refúgio, Ele está dizendo o seguinte: Ele está criando habeas corpus. O que é isso, pastor? A gente muito ouve aí que os advogados, até inclusive o advogado do Bruno, está tentando um habeas corpus para que ele seja solto. Até então, a penitenciária é o local que ele está protegido. Porque uma vez ele solto na sociedade, as pessoas pretenderão fazer justiça. E o habeas corpus é o seguinte: é como se a justiça desse o direito a esse acusado de ter uma defesa fora da prisão. É como se ele não tivesse é como se ele não fosse condenado antecipadamente. Enquanto não aparecem as provas, todo mundo é considerado inocente. E porventura, essa pessoa que cometeu esse deslize, ela cometeu isso involuntariamente. Ela não teve o desejo de cometer, ou até teve, mas se arrependeu. Ou até mesmo foi algo que não teve a vontade, mas gerou uma morte para alguém, ou gerou uma morte. E agora, o que eu faço? Eu cometi um delito. As pessoas estão me procurando, as pessoas estão me acusando. O que eu faço agora com a atitude que eu tenho? Quem vai me proteger? Quem vai proteger, irmãos, o assassino? Quem tem interesse de querer proteger um assassino? Até porque nós temos o senso da justiça. Nós temos o hábito de primeira coisa, acusar e julgar as pessoas, sem antes conhecer o contexto da história. Independente se a pessoa é inocente ou não, até que os fatos se concretizam, até lá, irmão, você está sendo prejudicado. Quantas pessoas não foram injustiçadas? Quantas pessoas não estão condenadas hoje aí por um ato de injustiça? Deus, pensando nisso, Ele diz: Moisés, fala para os líderes das tribos que separe cidades para os levitas. E dentro das cidades de refúgio, separe 6 cidades. 3 antes do Jordão e 3 após o Jordão. Irmãos, eu comecei a pesquisar e fui descobrir por que cidades antes e por que cidades depois. Nós lemos aqui que no versículo de número 15: serão de refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel, e para os estrangeiros, e para os que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolham aquele que matar alguém involuntariamente. Então Deus estava criando nesse momento um direito de defesa para aqueles que estavam sem defesa. Deus estava criando naquele momento condições para as pessoas que estavam se sentindo indefensáveis. Irmãos, quem quer parar do lado de pessoas que
comete algum delito. Quem gostaria neste exato momento de estar ao lado do Bruno? Quem gostaria? Até o amigo dele virou as costas, traiu ele com essa situação. Quem gostaria de querer estar do lado de pessoas em que todo mundo olhe para ele e diz: aquele lá é fulano, aquele lá eu conheço, eu tenho algo sobre a vida dele. Agora Deus faz o seguinte: antes que o vingador pudesse chegar até a vida e cumprir, fazer a justiça, ou seja, uma vez o criminoso, o matador, na cidade de refúgio, ele não poderia ser tocado. Uma vez ele saindo da zona de perigo, entrando na cidade de refúgio, ele estaria naquele momento sendo protegido. Aí eu fui pesquisar, amados. Eu fui pesquisar e saber por que 3 antes e por que 3 depois. Por que Deus estabeleceu 3 cidades antes do Rio Jordão e 3 cidades já em Canaã? Porque nós sabemos que teve 2 tribos que ficaram antes do Rio Jordão. Optaram em ficar antes, por causa da quantidade de gado que eles tinham. E aí, meus amados, quando eu entro e vejo essa cidade de refúgio, não dá para competir, não. Não dá para competir com você. O chefe tem resposta para te dar. Yasmin, olha para o pastor. Bonitinha, olha para o pastor. Olha para o pastor. Olha aqui para o pastor. Olha só, o pastor quer falar alguma coisa, algumas coisinhas bonitinhas para você. Você quer ouvir? Está tirando a barba. Olha aqui para o pastor, olha. Você pode me emprestar esse tamanquinho? Você empresta para o pastor o tamanquinho? Hã? Ela vai cair. Você pode me emprestar? Pode me emprestar? Traz aqui, pastor, traz. Traz o tamanquinho, pastor, traz. Chama. Deixa o pastor botar para o tamanquinho. Empresta para eu trocar. Tira aqui para mim. Segura aqui para mim. Empresta só um pouquinho só. Dá só um pouco, pastor, dá. Traz aqui, pastor, traz. Traz. Muito bem. Quando eles entram na cidade de refúgio, significa dizer o seguinte: a partir daqui de dentro, ninguém mexe mais. Quando o pecador, irmãos, entra, aleluia, na presença de Deus, aceita Jesus Cristo, irmãos, nada, ninguém pode tocar.